Meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade do Departamento de Educação Espírita da Casa Bezerra de Menezes, no seu setor de estudo sistematizado da doutrina espírita. Meu nome é Maristela Winkler, sou trabalhadora da casa e convido a todos para que façamos uma prece com muito amor, com muita luz nos nossos corações, receptivos às palavras que serão ditas, provenientes do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre. Agradecemos ao concurso amigo da equipe espiritual que nos orienta e nos assiste. Sabemos que todos nós precisamos deste amparo no nosso dia a dia, este incentivo para que possamos realizar o bem possível. Nossa gratidão por esta oportunidade. Estejamos todos em paz. Assim seja. Então, este é o último encontro dessa primeira fase do projeto Semear, que está relacionado com o estudo sistematizado da doutrina espírita. E o tema de hoje é o jugo leve, o consolador prometido e o advento do Espírito de verdade. Já estamos no mês de dezembro, mês em que comemoramos o nascimento de Jesus no plano terrestre. E a mensagem que vamos juntos receber no dia de hoje é também uma mensagem de final de ano, com muita alegria nos nossos corações. Este tema se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Jesus e sua grandiosa missão. Jesus trouxe-nos a boa nova. Nos disse que Deus é amor e que sempre está conosco, acompanhando todos os nossos passos de cada um de seus filhos em sua jornada de evolução. Ele ensinou-nos através de parábolas. Mas ele foi muito além disso, ele exemplificou tudo o que disse. E o que ele não disse, ele nos deixou o Consolador prometido, que viria continuar a falar o que ele veio nos dizer. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quando Jesus diz para nós, vinde a mim, ao nos convidar, Jesus espera que nos movimentemos em sua direção. Ele nos aguarda há milênios, meus irmãos. E suas palavras ainda ressoam nas nossas consciências, realizando este trabalho de vencer as nossas reservas e inércias. Até porque livre-arbítrio
e essa atitude é imprescindível neste movimento. Então, esse livre-arbítrio na direção do Mestre se mostra como o caminho e a solução para as nossas dores e angústias. Quando ele diz, todos vós que estáis aflitos, ele quer nos dizer que enquanto nós não nos convencermos que as aflições decorrentes da matéria nos afastam das questões espirituais, nós não seremos capazes de vê-las nesta real proporção. Mesmo assim, Jesus, como mestre que é, ele aguarda de todos nós, ainda que estejamos impulsionados por essas mesmas aflições que passam a nos oprimir. As desilusões nos debilitam, nos enfraquecem a vontade. As derrotas nos entristecem e abatem o nosso bom ânimo. Tantas lutas, elas deixam cicatrizes. E essas cicatrizes são momentos de grandes reflexões à alma, induzindo-nos a ações transformadoras, aliados com Jesus nos caminhos do nosso progresso espiritual. Quando Jesus diz, e eu vos aliviarei, ao nos esclarecer, Jesus, então, ele vai nos possibilitar a compreensão e a ressignificação dessas nossas dores e dessas nossas aflições, colocando tudo nas suas devidas proporções. Jesus utiliza o verbo aliviar no tempo futuro. Eu vos aliviarei. Pois é preciso primeiro conhecer, para depois sentir e, em seguida, viver. Somente após exemplificarmos como Jesus o fez, só então nos sentiremos aliviados. Estaremos aliviados. O tempo, meus irmãos, ele não passa em vão para aqueles que se encontram cristalizados em suas ações, ao sabor das suas emoções, adiando a adoção desta postura responsável, capaz de aliviar este peso dos nossos erros, das nossas equivocações, que geram para nós desilusão e dor. Porém, este mesmo tempo nos aponta para Jesus como única referência à conquista da paz no coração. Quando ele diz, tomai, Jesus usa esse verbo, o verbo tomar, no imperativo, tomai. Mas quem toma uma atitude, a toma no devido tempo, informa-se a respeito, faz as suas ponderações, suas reflexões e então toma a sua decisão. O Mestre, ele está nos pedindo que nos posicionemos, que nós tomemos essa decisão. A atitude consciente sempre se precede de uma informação, de um entendimento a respeito. Logo, uma reflexão, uma ponderação, para então acontecer a resolução. Quando ele diz, sobre vós o meu jugo, quando ele fala meu jugo, é porque existem outros jugos. Isso fica claro. Como servidores de Jesus, nos libertamos com o bem. Como servidores do mundo, o outro jugo, somos dominados pelos nossos erros e vícios. Vamos nos dando conta da diferença. Quando aceitamos o jugo de Jesus, não estamos entrando em um processo assim de submissão, de obedecer ordens.
porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor. E o amor é libertador. Ele se caracteriza, então, por uma aceitação, e é espontâneo. Quem realiza essas ações em nome de Jesus sente esperança e confia num melhor futuro para a humanidade, para todos nós. Quando fazemos essa escolha pessoal, espontânea, nós passamos a caminhar nos rumos da evolução, onde o mestre, então, assume o papel de inspirador e de condutor. Ele deixou as suas pegadas, ele nos mostrou o caminho, assegurando a todos nós valores de fortalecimento espiritual, de vontade, de decisão, nos conduzindo aos picos de luz e paz. Subiremos a montanha, então. Quando ele diz, aprendei de mim, Jesus é o nosso mestre. Com ele, aprendemos o que é Deus. Deus é amor. Como devemos agir com o nosso próximo e conosco mesmo. Jesus, para nós, é a fonte de todo conhecimento que é indestrutível. E ele ensinou, mas não só isso. Jesus vivenciou, exemplificou tudo o que disse. A nós, então, nos cabe agora aprender para depois exemplificar. Jesus diz que sou manso, significa ser pacífico, ser promotor da paz. A serenidade é virtude daqueles que entendem os desígnios de Deus. Quando evidenciamos, junto com Jesus, a mansuetude, e dizemos não à violência, Jesus nos assegura, e entendemos isso, que todas as vitórias efetivas na nossa vida refletem alegria e paz de espírito. Tudo que conseguirmos e que não nos traga paz e alegria, será que essa vitória valeu a pena? À medida que aceitamos, então, essa premissa, pouco a pouco nós vamos nos libertando das expiações. Nós vamos entrando para o mundo de regeneração. E ele disse, no seu Sermão da Montanha, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Assim nos disse o Mestre. Porque, do contrário, se nós escolhermos para nós mesmos a rebeldia, a prepotência, a intolerância, estaremos semeando não paz e alegria, mas sofrimentos e desequilíbrios. E ele continua, e humildade de coração. Coração, meus irmãos, é sentimento. Com humildade, como virtude, a simplicidade vai se materializar em tudo, no nosso sentir, no nosso pensar, no nosso falar e no nosso realizar. E desta maneira, somente assim, é possível realizar integralmente o trabalho que nos compete, aquilo para o qual viemos vivenciar esta vida. Jesus, ele não faz valer a sua própria verdade, mas a do Pai, ao do Criador. Os seus propósitos são sempre os de realizar os desígnios de Deus. E Jesus nos diz, e acharei repouso. Jesus, aqui, se refere ao futuro. Trata-se de aprender, viver, para, enfim, obtermos os resultados que nos propusemos obter.
Somente o jugo de Jesus e o aprendizado da sua mensagem de amor e de perdão nos acalmam e traz-nos bem-estar. Nesse caso, quando Jesus fala em repouso, não significa ficar parado, estagnado. Significa, ao contrário, movimento. Tudo na vida é ação e movimento. Movimento com Jesus aquieta o nosso coração e tranquiliza a nossa consciência. Tanto a tranquilidade proporcionada pela vida terrena, como essa sensação do homem realizado que muitos desejam, são ilusórias nesta vida. A vida real é sempre dinâmica. A meta é a perfeição. Para as vossas almas, quando ele diz isso, para vossas almas, aqui significa que o real vive em função da realidade, portanto, em função da alma, porque a alma é imortal. O descanso que nos proporciona o conforto e a comodidade, ela pode conduzir o homem ao egoísmo, ao costume, atingindo então o coração e a mente. Lembrar sempre de que a ociosidade de hoje pode ter como resultado a paralisia de amanhã, que devemos sempre buscar a ação transformadora da alma imortal. Porque meu jugo é suave, nos diz o Mestre. Jesus espera que usemos da responsabilidade como teor da nossa existência, pois a vida é bem vivida, é a vida plena em alegria e amor. E é isso que Jesus deseja para nós, uma vida plena de amor e alegria. Os espíritos que são conscientes de suas obrigações sentem sobre si o tempo todo a bondosa manifestação de Deus. Estes espíritos, eles aprenderam a entregar-se com confiança, a aceitarem os desígnios de Deus, a permitirem a realização da vida. Porque aquele que comanda o universo está sempre em movimento. E movimento é luz. O jugo de Jesus é leve, porque somente este jugo é capaz de oferecer o bálsamo para as nossas dores e sofrimentos. E Jesus termina: e o meu fardo é leve. O fardo do Senhor representa a carga de trabalho que nos cabe executar. E por isso é leve, porque Ele nos liberta. Trabalho realizado, liberdade alcançada. O jugo do mundo, ao contrário, aflige o homem. O fardo do mundo cansa, leva à exaustão a criatura, comprometendo a sua vida física e espiritual. Meus irmãos, quanto mais assimilarmos os ensinamentos de Jesus, nos tornamos mais simples. A simplicidade vai nos proporcionar as mais duradouras alegrias. Desse modo, estamos sempre caminhando no sentido de realizar o bem por amor a este mesmo bem. Não existe cansaço, então, ou sacrifício, somente alegria e harmonia com as leis de Deus, que Jesus veio nos revelar em benefício de todos nós, em benefício de toda a humanidade. Hoje, como nos dias de outrora, as pessoas estão sobrecarregadas com o fardo da vida.
procuram fugir à realidade, à responsabilidade, estão abatidos, desanimados, sentem angústia, revolta. Somos todos irmãos em humanidade, sofremos uns com os outros. Aqueles que atendemos o Consolador convite que iluminou a nossa mente e serenou o nosso coração, vamos estender as nossas mãos e façamos o mesmo convite. Vamos ao encontro de Jesus. Ele nos aliviará o fardo dessa vida. O seu jugo é muito, muito suave. Para que, meus queridos irmãos, tanto orgulho e tanta revolta? Com Jesus, acharemos o repouso para a nossa alma. O fardo da vida já não será tão pesado sobre os nossos ombros feridos e cansados. Porque viveremos com fé e esperança, sabendo que as bênçãos que temos no presente são as mais maravilhosas bênçãos possíveis. E também saberemos que no futuro reinará a alegria e o amor. A libertação dos sofrimentos se dará com a reforma íntima, com as ações transformadoras da alma, com base nos ensinamentos de Jesus. Condição para esta consolação com Jesus, a observância da lei de amor e caridade, por ele ensinada. E agora o Consolador prometido. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 15, versículos 15 a 17 e 26. Nós podemos verificar, então, por estas palavras que Jesus deixou para nós, que o Consolador prometido por Jesus, também chamado de Santo Espírito e de Espírito da Verdade, seria enviado à Terra com a missão de consolar, lembrar o que ele dissera e ensinar todas as coisas. O Consolador, como o Espírito da Verdade, teria, pois, de dar ao homem o conhecimento de sua origem, da necessidade de sua estada na terra e do seu destino, espalhando por todo lado esta consolação que advém da fé e da esperança. O seu compromisso com a verdade, ensinar todas as coisas, o eleva à condição de uma nova revelação, a terceira, da lei de Deus aos homens. Meus irmãos, o Espiritismo, procedendo de espíritos sábios e bondosos, numa verdadeira cachoeira, através da mediunidade, preenche integralmente essas condições, já que ele procura lembrar-nos o que Jesus ensinou. Ele busca no cristianismo primitivo. Ensina-nos muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar adequadamente, devido à condição de evolução
dos homens, de nós, homens naquela época. E ele consola e conforta os que sofrem, ao mostrar-lhes a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos. A revelação cristã sucedeu à revelação mosaica, que é a primeira revelação. Jesus, a segunda revelação. E a terceira revelação é a revelação dos Espíritos, que veio completá-la. O Espiritismo é, pois, segundo os próprios Espíritos superiores, o Consolador prometido pelo Cristo. Várias foram as razões que justificaram a promessa do Cristo, no que vem ser relativo ao advento do Espírito da Verdade. Uma delas seria a impossibilidade, naquela época, de uma revelação total e completa pelo Cristo. Porque naquela época o homem não estaria amadurecido para compreendê-la. Também outra razão seria o esquecimento e a falta de vivência das verdades apregoadas, a necessidade da vivência para realmente incorporar no ser estes ensinamentos, destas verdades apregoadas no Evangelho. E ainda destacam-se as distorções premeditadas que a mensagem evangélica sofreu ao longo dos tempos. Kardec afirma em A Gênese terem sido 2000 anos de fermentação e de deformações na mensagem cristã. A revelação entre o Espiritismo e o Consolador prometido está no fato de a doutrina espírita preencher, assim, todas as condições inerentes ao Paráclito anunciado por Jesus, como assinala Kardec. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos de toda a gente, pois fala sem figuras, nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, trazendo a consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem. Se de um lado o Espírito de Verdade se apresentava aos homens, à frente de elevadas entidades espirituais que voltaram à terra para completar a obra do Cristo, de outro, Kardec se punha a postos, à frente dessas criaturas espiritualizadas, dispostas a colaborar na imensa tarefa. Cumpria-se, assim, uma promessa do Cristo, por meio de todo o imenso processo de amadurecimento espiritual do homem. Kardec foi, portanto, o instrumento de que se serviu o alto para completar a mensagem do Cristo, como ele mesmo havia prometido, por intermédio de uma doutrina altamente consoladora e intimamente ligada ao ensino moral, contido no Evangelho de Jesus, que permanecerá para sempre conosco. O advento do Espírito de Verdade. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem que lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Essa mensagem se encontra também no mesmo capítulo 6.
do Evangelho segundo o Espiritismo. O advento do Espírito da Verdade, ele pode ser considerado o resumo da doutrina espírita e do próprio cristianismo. O Espírito de Verdade é o coordenador espiritual da doutrina espírita e é em seu nome que os espíritos trouxeram as palavras de consolo e esclarecimento. A obra do Evangelho segundo o Espiritismo é o livro moral, no qual foram reunidos por Allan Kardec textos e psicografias que proporcionam outra perspectiva sobre a vida. As teorias mais fortes e mais aceitas indicam que o advento do Espírito de Verdade, assim como outros textos assinados por este Espírito, teria como autoria um aglomerado de espíritos. O advento do Espírito da Verdade nos apresenta a verdadeira essência do cristianismo e, por consequência, da doutrina espírita. Um Deus bom, justo, que não pune os seres humanos, mas os auxilia e os conduz na direção do seu próprio crescimento. O Espiritismo, ele não nasceu por profetas e apóstolos, né? Mas a doutrina dos espíritos, isso também para nos apresentar a vida existente após a morte material terrena. O Espírito de Verdade nos inspira, por meio de suas palavras, o amor, o princípio fundamental para a sua elevação espiritual. A partir do amor, deriva-se, por exemplo, a caridade, a humildade, a abnegação e o perdão. Soberano por sua grandiosidade em amor, Jesus oferece à humanidade sofredora todo um manancial de recursos capazes de amenizar dores e aflições. Assim, ainda que todos nós busquemos impacientemente recursos materiais para ter curados os nossos sofrimentos, somente Jesus encontrará alívio para as suas lágrimas. Somente Jesus nos fornecerá este bálsamo que ameniza as nossas dores e sofrimentos. E Jesus, obediente à vontade do Pai, que foi quem lhe designou a tarefa de auxiliar a todos nós, a que pudéssemos deixar este vale de sombras, para que pudéssemos desfrutar essas paisagens belas, onde a alma encontra o bálsamo. Ele prossegue em sua missão de amparar e erguer todos aqueles que aceitarem seguir seus passos, aliviando o coração, os nossos corações, dos sentimentos inferiores. Amorosamente, o Mestre oferece seu colo amigo, fraterno, àquelas mentes em desarmonia. Humildemente, também, o Mestre oferece seu colo aos irmãos que estão prisioneiros de atitudes egoístas, que se concentram em si mesmos, a razão de sua existência, trazendo o coração ressecado por esses sentimentos áridos, esgotando a sua energia de vida. Na grande beleza do seu afeto por todos nós, Jesus abre os seus braços, transferindo dele mesmo para todos aqueles que nos sentimos mortos, falidos, sem essência vital,
Ele nos doa a força da confiança, da esperança, renovando-nos a fé, para que possamos nos reerguer e possamos, então, cumprir com os nossos deveres, em acordo com os planejamentos de nosso Pai Criador. Jesus é o nosso irmão, que tudo nos dá, do alto do seu poder remissor. Chama para próximo de si todos aqueles que em suas misérias, em seus desencantos, em suas desilusões, anseiam pela pacificação das suas almas, totalmente desgastadas pelas provas da vida, multiplicando-se para eles as lutas intensas que avaliam a sua evolução. O Mestre nos pede que o deixemos ficar em nosso coração, que ele possa se instalar ali, para que suas lições de fraternidade, de entendimento das leis que regem o universo, as leis de Deus, consolem todos os sofredores. À medida que a caridade for se estabelecendo na relação entre os seres, esse sentimento sublime irá envolvendo a sociedade como um todo, como uma nuvem benfazeja, e limpando a nossa atmosfera das vibrações enfermiças, pronunciando a chegada do tempo de paz e concórdia, um tempo de regeneração para todos nós. A doutrina espírita é para nós o auxílio para enfrentar e aprender com as dificuldades da encarnação, e instruir os espíritos, prevenindo-os de falhas futuras. O Espírito de Verdade, durante o Advento, escreveu essas lindas palavras que devem estar conosco para a eternidade. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Este é uma lição tão maravilhosa que nos deixou Jesus. Um alento, um caminho de esperança, de paz e de amor aos nossos corações. E que possamos permitir que germinem nos nossos corações, crescendo, tornando-se árvore frondosa da nossa evolução espiritual. Queridos irmãos, chegamos ao fim do ano, um novo ano aponta logo ali. E a Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, o seu Departamento de Educação, no seu setor do estudo sistematizado da doutrina espírita, desejam a todos que o amor e a esperança, representados pelo nascimento de Jesus entre os homens, estejam presentes em cada coração, inspirando a fraternidade entre todos os irmãos. Naqueles tempos, na Palestina de Jesus, notava-se algo diferente no ar. Nunca antes as colheitas foram tão grandiosas. O ar, a brisa era perfumada. O mar, os lagos produziam
os peixes, enchendo as redes dos pescadores. O povo sentia esta vibração. Era a natureza prodigiosa que entregava a todos o prenúncio da vinda de Jesus entre nós. Maria aceitou e em seu colo pousou essa ave luminosa que mudou, que transformou, que trouxe essas lições de amor, de perdão e paz aos nossos corações. E Ele continua até hoje entre nós, buscando aquelas sementes que Ele plantou, colhendo as flores e também entristecendo-se por aqueles que ainda não escutaram a sua voz. Façamos a nossa parte, que cada dia do que resta deste ano e do ano que está vindo, seja o dia em que Jesus renascerá no coração de todos os homens, todos os dias, num permanente Natal. Que a luz do Mestre Jesus nos envolva a todos. E a nossa gratidão chegue até Ele, através da lição que aprendemos de amar e perdoar. Que possamos dar este testemunho ao Mestre querido, realizar o nosso trabalho, a nossa pequenina parte nessa grandiosa obra de regeneração de toda a humanidade. Jesus nos ampare a todos. Que estejamos com Ele em nossos corações, hoje e sempre. Agradecemos também a presença amorosa dos benfeitores e amigos da equipe espiritual desta casa que nos abriga. E que conosco estão, nos assistindo, amparando e nos inspirando para o bem realizado. Graças a Deus, nosso Pai, pela maravilhosa bênção da vida e que cubra todo o planeta terrestre com as energias da saúde, da paz e da harmonia. Mestre amado, nós te agradecemos por estender para nós tuas mãos dadivosas e conduzir-nos no caminho da paz, da esperança e do amor. Conceda-nos, Senhor, sempre a alegria de poder servir-te em tua seara de amor. Graças a Deus, assim seja.